Lampião, o último cangaceiro é uma obra seminal do autor Joaquim Góes, publicada em 1966 pela Sociedade de Cultura Artística de Sergipe, através de seu departamento de literatura. Com um total de 242 páginas, o livro oferece uma análise detalhada e fascinante sobre a vida de Virgulino Ferreira da Silva, mais conhecido como Lampião, uma das figuras mais icônicas e controversas da história do cangaço no Brasil. Contexto histórico e cultural: o cangaço foi um fenômeno social e cultural que ocorreu no Nordeste brasileiro entre o final do século XIX e as primeiras décadas do século XX. O movimento foi caracterizado pela atuação de bandos armados que percorriam as regiões semiáridas do sertão, muitas vezes desafiando as autoridades locais e impondo seu próprio conjunto de regras e códigos de conduta. Dentro desse contexto, Lampião emergiu como o mais notório e temido dos cangaceiros, ganhando a alcunha de Rei do Cangaço. A vida de Lampião, segundo Joaquim Góes no livro, Joaquim Góes explora minuciosamente a trajetória de Lampião desde seu nascimento, em 1898, na pequena cidade de Serra Talhada, no estado de Pernambuco, até sua morte trágica em 1938, numa emboscada policial na Grota do Angico, em Sergipe. Góes não se limita a narrar os eventos cronológicos da vida de Lampião. Ele também se aprofunda na complexidade do personagem, discutindo as motivações e o contexto social que moldaram suas ações. Góes oferece um olhar imparcial sobre Lampião, abordando tanto suas qualidades de liderança quanto os atos de violência e terror que marcaram sua passagem pelo sertão nordestino. O autor não romantiza a figura do cangaceiro, mas também não o demoniza. Em vez disso, busca compreender Lampião como um produto de seu tempo e das circunstâncias extremas em que viveu. Essa abordagem equilibrada e crítica é um dos aspectos que tornam a obra de Góes uma leitura indispensável para quem deseja entender o cangaço em sua totalidade. Metodologia de pesquisa: um dos pontos fortes do trabalho de Joaquim Góes é a extensa pesquisa que embasou a escrita de Lampião, o último cangaceiro. O autor utilizou uma vasta gama de fontes, incluindo relatos orais, documentos históricos, artigos de jornais da época e entrevistas com contemporâneos de Lampião. Essa meticulosidade na pesquisa confere à obra uma autenticidade e uma profundidade que a diferenciam de outras biografias e estudos sobre o cangaço. Góes também se destaca por sua habilidade em contextualizar os eventos da vida de Lampião dentro do panorama político, econômico e social do Nordeste brasileiro na época. Ele explora as relações de poder entre os coronéis, as forças policiais e os cangaceiros, além de discutir a influência da religião e das tradições culturais na formação da identidade de Lampião e de seu bando. Análise crítica da obra Lampião. O último cangaceiro foi bem recebido tanto pela crítica quanto pelo público, sendo elogiado por sua abordagem rigorosa e por seu estilo literário acessível e envolvente. A obra é considerada uma das mais importantes sobre o tema, e continua a ser uma referência para estudiosos e entusiastas do cangaço. No entanto, alguns críticos apontam que a obra de Joaquim Góes, como muitas de sua época, pode carecer de uma perspectiva mais aprofundada sobre o papel das mulheres no cangaço, um tema que só começou a ser mais explorado nas décadas seguintes. Maria Bonita, por exemplo, é mencionada, mas não recebe o mesmo nível de análise detalhada que Lampião. Além disso, as implicações sociais e econômicas do cangaço, especialmente no que diz respeito às populações locais que viviam sob a sombra desses bandos, poderiam ter sido exploradas com mais profundidade. Importância e legado. A importância de Lampião, o último cangaceiro, reside não apenas em seu valor como documento histórico, mas também em sua contribuição para a construção da memória coletiva sobre o cangaço. Joaquim Góes ajudou a perpetuar a imagem de Lampião como uma figura complexa e multifacetada, que transcende a simples dicotomia de herói ou vilão. O livro influenciou uma geração de estudiosos e escritores que se dedicaram a explorar o cangaço e suas diversas facetas. Além disso, a obra de Góes teve um papel crucial na disseminação do interesse pelo cangaço fora do Nordeste, ajudando a consolidar a figura de Lampião como um ícone da cultura popular brasileira. Em resumo, Lampião, o último cangaceiro de Joaquim Góes, é uma obra fundamental para a compreensão da vida e do legado de Lampião, assim como do fenômeno do cangaço em si. Com uma narrativa rica em detalhes e uma análise crítica profunda, o livro oferece uma visão abrangente e equilibrada de um dos períodos mais turbulentos e fascinantes da história do Brasil. A obra permanece relevante até hoje, não apenas como um estudo histórico, mas também como um reflexo das complexidades sociais e culturais que continuam a influenciar o Brasil contemporâneo. A figura de Lampião, como descrita por Joaquim Góes, transcende o simples retrato de um bandoleiro.
O autor examina as raízes profundas do cangaço, explorando as condições que levaram homens como Virgulino Ferreira a abraçar a vida errante e violenta do sertão. Góes descreve com riqueza de detalhes o ambiente hostil e inóspito em que Lampião cresceu, marcado pela pobreza extrema, pela injustiça social e pela ausência quase completa do Estado. Esses fatores, aliados a um forte senso de honra familiar e a um código de vingança, mudaram a personalidade de Lampião e o empurraram para o cangaço. O autor também dedica parte significativa da obra à análise da liderança de Lampião. Ele era não apenas um guerreiro destemido, mas também um estrategista habilidoso, capaz de liderar um grupo coeso de homens e mulheres sob condições extremas. Góes discute como Lampião utilizava o conhecimento do terreno e as táticas de guerrilha para enfrentar as forças policiais, que, apesar de bem armadas, muitas vezes se mostravam incapazes de capturá-lo. Essa habilidade de sobreviver e se adaptar, mesmo diante de adversidades aparentemente insuperáveis, é uma das razões pelas quais Lampião se tornou uma lenda. Outro aspecto fascinante abordado por Góes é o impacto cultural e simbólico de Lampião no imaginário popular. O autor descreve como a figura do cangaceiro se tornou um símbolo de resistência contra a opressão, ao mesmo tempo em que representava o temor e a violência. Lampião era visto por alguns como um justiceiro, um Robin Hood do sertão, enquanto para outros era um criminoso implacável que espalhava terror por onde passava. Góes captura essa dualidade com maestria, destacando como a lenda de Lampião foi construída tanto por seus admiradores quanto por seus detratores. O autor também não deixa de lado o fim trágico de Lampião e seu bando, oferecendo uma análise detalhada da emboscada na Grota do Angico. Joaquim Góes reconstrói os eventos que levaram à queda do rei do cangaço, explorando as traições, as estratégias policiais e o impacto psicológico sobre os cangaceiros. A morte de Lampião marcou o fim de uma era no Nordeste brasileiro, e Góes reflete sobre o legado deixado por ele, não apenas como um personagem histórico, mas como um mito que continuaria a influenciar a cultura e a memória coletiva do Brasil. Por fim, Lampião, o último cangaceiro, é uma obra que vai além da biografia tradicional. Joaquim Góes conseguiu criar um retrato complexo e multifacetado de um dos personagens mais enigmáticos da história brasileira, situando-o dentro de um contexto histórico, social e cultural mais amplo. A obra permanece, até hoje, como uma das mais completas e influentes análises sobre o cangaço e continua a inspirar novos estudos e interpretações sobre esse período singular da história do Brasil. Através de sua escrita detalhada e cuidadosa, Góes perpetua a memória de Lampião, garantindo que sua história continue a ser contada e debatida por gerações futuras. A contribuição de Joaquim Góes para o estudo do cangaço não se restringe apenas à biografia de Lampião. Seu livro também serve como uma janela para o entendimento das dinâmicas sociais e políticas que caracterizavam o sertão nordestino durante o início do século XX. Góes dedica partes de sua obra para discutir as tensões entre os cangaceiros e os coronéis, os poderosos fazendeiros que dominavam a política local e muitas vezes mantinham relações ambíguas com os bandos armados. Esses coronéis, embora fossem a elite econômica e política do sertão, frequentemente dependiam dos cangaceiros para manter seu poder, seja utilizando-os como força paramilitar ou negociando sua proteção em troca de favores e dinheiro. Além disso, Góes examina as respostas governamentais ao cangaço, que variavam de tentativas de negociação e pacificação até campanhas militares de extermínio. Ele detalha as complexidades dessas interações, onde a corrupção, o oportunismo e a falta de infraestrutura dificultavam a eficácia das forças policiais. O autor também menciona a criação das volantes, grupos especiais de policiais treinados especificamente para combater os cangaceiros, e como essas forças, embora inicialmente ineficazes, eventualmente se tornaram uma ameaça real ao bando de Lampião. Outro aspecto crucial que Joaquim Góes explora é a vida cotidiana dos cangaceiros. Ele detalha como os membros do bando de Lampião, tanto homens quanto mulheres, viviam em constante movimento, suportando as dificuldades do clima árido e a escassez de recursos. Góes descreve a hierarquia dentro do bando, as regras rígidas impostas por Lampião e a disciplina necessária para sobreviver em um ambiente tão hostil. Ao fazer isso, ele humaniza os cangaceiros, apresentando-os não apenas como figuras mitológicas, mas como pessoas reais que enfrentavam desafios diários e tomavam decisões difíceis para garantir sua sobrevivência. As mulheres no cangaço, um tema que começou a receber mais atenção nas décadas seguintes, também são mencionadas por Góes. Embora o autor não se aprofunde tanto nesse aspecto quanto nos estudos contemporâneos, ele reconhece a importância das mulheres dentro dos bandos, destacando figuras como Maria Bonita,
companheira de Lampião. Góes observa como essas mulheres, além de desempenharem papéis tradicionais como o de cuidar dos feridos e preparar alimentos, também lutavam ao lado dos homens e compartilhavam dos mesmos perigos. Essa inclusão das mulheres no relato de Góes, ainda que limitada, foi um passo importante para o reconhecimento do papel feminino no cangaço. A influência cultural de Lampião, como discutido por Joaquim Góes, também se estende além das fronteiras do Nordeste e do Brasil. O autor menciona como, após a morte de Lampião, sua história continuou a ser contada através de livros, canções, filmes e, eventualmente, programas de televisão. A figura de Lampião se tornou um ícone cultural, representando não apenas a resistência e a bravura, mas também os conflitos internos do Brasil, um país dividido entre a modernidade e as tradições ancestrais. Góes reflete sobre como a mitificação de Lampião reflete as contradições da sociedade brasileira, que ao mesmo tempo em que condena a violência e o banditismo, também celebra a coragem e a rebeldia contra a opressão. Em termos de impacto e legado, Lampião, o último cangaceiro, permanece um marco na historiografia do cangaço. O trabalho de Joaquim Góes abriu caminho para uma nova geração de historiadores, sociólogos e antropólogos que continuaram a explorar o fenômeno do cangaço sob diferentes perspectivas. Góes, ao combinar rigor acadêmico com uma narrativa envolvente, conseguiu tornar acessível ao grande público uma parte complexa e muitas vezes incompreendida da história brasileira. O legado de Joaquim Góes também se manifesta na preservação da memória cultural do cangaço. Seu livro, ao documentar e analisar os eventos com tanta precisão, serve como uma fonte valiosa para aqueles que desejam entender a fundo o impacto do cangaço na formação da identidade nordestina, por extensão, na identidade nacional. A obra de Góes é um testemunho duradouro de como a história e a cultura popular se entrelaçam, criando mitos que, embora baseados em eventos reais, transcendem a realidade para se tornarem parte do imaginário coletivo de um povo. Por fim, Lampião, o último cangaceiro, é uma obra que transcende o tempo. Mais de meio século após sua publicação, ela continua a ser relevante, não apenas como um estudo sobre uma figura histórica, mas como uma reflexão sobre os processos sociais e culturais que moldam as sociedades. A obra de Joaquim Góes, sem dúvida, um dos